Céus abertos em tempos de crise. O nosso tema do ano está sendo céus abertos. E eu senti de fazer essa série de mensagens. Vamos falar sobre crises dos mais variados tipos. Crises emocionais, crises conjugais, crises familiares, financeiras, profissionais, ministeriais, enfim. Temos um tempo aí a caminhar em cima desse tema, conforme o Espírito Santo for nos dando palavras para ministrar à igreja. E hoje eu quero usar esse tema do isolamento para a mesa. Eu quero ler então 2 Samuel capítulo 9. Vou ler os 13 versículos inicialmente, depois vamos ver cada um aquilo conforme a necessidade. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é esse teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a esse seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Ok, glória a Deus. Do isolamento para a mesa. Poderíamos até complementar, para a mesa do rei. Só para entender um pouquinho o contexto, aqueles que não conhecem a história, a narrativa no seu contexto, que talvez não leiam a Bíblia. Estamos falando aqui da nação de Israel, que até então tinha um rei chamado Saul. Foi o primeiro rei de Israel, que antes disso não havia rei em Israel. Eles tinham líderes, chamados de juízes. Inclusive tem um livro na Bíblia que se chama Juízes. Então esses juízes, eles não comandavam a nação toda. Eles tinham domínio territorial em algumas tribos, não é? De acordo com o que acontecia, a Bíblia narrou então muitas vitórias e tal desses juízes. Mas chegou um momento em que o povo queria um rei igual às nações. Na época, quem estava liderando, esse sim, liderou como juiz e sacerdote toda a nação, era Samuel, o profeta Samuel. E aí Deus, então, fala para ele: já que eles querem um rei, dê um rei para eles. Samuel ficou um pouquinho chateado, porque ele era o líder maior, e na verdade o rei de Israel era o Senhor, era o próprio Deus. Existia ali uma teocracia, um governo de Deus. Mas a Bíblia é clara em dizer que eles queriam um rei como as outras nações. Cuidado quando você quer imitar outras pessoas. Cuidado com seus pedidos, né? E eles quiseram um rei. Deus falou: dá um rei para eles. E aí foi escolhido, meio que sem querer,
como diz o Chaves, né, sem querer querendo, estava ali um jovem buscando as jumentas de seu pai que tinham escapado, e de repente estava ele agora como rei de Israel. Há um entendimento, né, cada um interpreta de um jeito. Eu interpreto que Saul fosse muito bonito, porque há um versículo na Bíblia que diz que dos ombros para cima não tinha ninguém igual a Saul em todo Israel. Ora, o que tem dos ombros para cima? A cabeça. Então, eu entendo que ele, se não tinha ninguém igual a ele, né, e ali é um elogio, que alguém fala, não, pastor, quem sabe ele era cabeçudo, né? Quem sabe não tinha ninguém, o tamanho da cabeça. Não, ali é um elogio, é algo que foi destacado. Então eu penso que ele era bonito. Alguns falam que ele era muito alto, eu também acredito. Então ele era um homem imponente, um jovem imponente. Quando o povo viu, falou, é esse, quem quer um rei melhor do que esse? Alto, forte, bonito, né? E aí sim aconteceu. Eu sou alto, não sou forte e nem sou bonito, né? Gente, eu sou tão feio que quando eu nasci, a minha mãe que apanhou. O médico bateu na minha mãe, né? A hora que ele me viu, o que você trouxe para o mundo? Né? Então, mas Saul era alto, forte e bonito, chamava atenção. E assim ele foi colocado como rei de Israel. E ele governou Israel por 40 anos. É interessante que quando ele foi escolhido, ele não saiu de casa imaginando que ia virar um rei. As coisas aconteceram. A Bíblia diz que ele se escondeu. Precisou um profeta revelar onde ele estava. E o povo começou a procurá-lo e não o encontrava. E o profeta falou, ele está lá no meio das bagagens, vão lá. E aí então, tímido, acanhado, humilde. Mas você sabe que você quer conhecer alguém, dá poder para ela. Dá poder para essa pessoa. Aí você vai conhecer realmente quem é essa pessoa. Enquanto às vezes ela está igual aos demais, parece que é a mesma coisa. Mas dá poder para ela, você vai conhecer. Infelizmente, Saul começou bem, mas terminou mal. E ele começou a fazer coisas que desagradaram a Deus. Então chegou um momento em que Deus usou o profeta Samuel, dizendo, olha, eu estou rasgando o seu reino. Você não vai mais, a sua família, a sua descendência, a sua dinastia não vai continuar sendo os governantes do meu povo de Israel. E Deus então manda Samuel para uma casa humilde, num outro lugar chamado Belém. E ali, entre os filhos de homem chamado Jessé, é escolhido Davi. Mais uma vez a aparência é destacada, porque os irmãos de Davi eram altos, fortes, bonitos também. A Bíblia diz que Davi era pequeno e de gentil aspecto. Para mim, o que é o bonitinho? É o feinho arrumado, né? Se alguém falar para você, você está bonitinho hoje, bonitinho é o feinho arrumado, tá? É uma forma agradável de dizer, né? Porque quando é bonito, fala lindo, é lindo, bonitão, né? Falou bonitinho, falou no diminutivo. Se alguém fala, as irmãs não ligam para isso, não. Esquece esse assunto aí, deixa para lá. Mas Davi, alguns interpretam que Davi fosse um bastardo. O que é um bastardo? Um filho gerado fora do casamento. Por quê? Porque quando manda chamar, o profeta Samuel foi claro, chama os seus filhos, que eu vou na sua casa, eu tenho uma reunião com vocês. Davi não foi chamado. E quando passa todos os filhos de Jessé, e o Senhor falou para ele, não é nenhum desses. E Samuel falou, acabaram os seus filhos? Tem um, está lá cuidando das ovelhas. Nós não vamos sentar e comer enquanto ele não chegar. Quando Davi chega, o Senhor diz para Samuel, é esse. E aí ele unge Davi como rei, porque os sacerdotes é que ungiam os reis. Gente, isso aí era meio que tipo um golpe de estado. Samuel estava dando um golpe de estado ali, mas ele não estava fazendo por conta dele, Deus que fez. Só que então houve um processo, irmãos. Houve um processo, assim, um desenvolvimento das coisas. Saul, já rejeitado, a Bíblia diz que um espírito mau o atormentava. Inclusive, fica a dica aqui, tem uma série passando
É Netflix ou na Prime? A Netflix, né? Casa de Davi, assistam, é muito boa. É uma série que conta toda essa história aí, tá? Só que o Saul de lá eu não achei bonito, não. Eu acho que ali deram fora. Ele tem que ser aquele tipo super-homem, né? Aquele cara que faz o papel de super-homem. Ele tá velho também. Mas, então, é interessante você... Às vezes você assiste tantas séries por aí, né? De violência, de morte, e não assiste uma série bíblica, né? Assista lá, vale a pena. Saul começa então a ser atormentado. Aí Davi vai lá tocar a harpa, e a Bíblia diz que o espírito mau saía quando Davi tocava a harpa, né? Qualquer dia eu vou trazer uma mensagem sobre isso, os 6 tipos de louvor, né? As 6 palavras no hebraico que significa louvor, e uma delas é tanger. É tanger o instrumento, né? Na unção. E aí Saul ficava bem. Mas veja que isso faz parte do processo. Deus não ia colocar um pastor de ovelhas já no trono sem antes ele passar por uma experiência de estar no palácio, de ver como funcionava um palácio. Então Davi estava ali. Irmão, aproveito aqui para falar. Às vezes você fala: puxa, eu tenho tanto potencial, eu tenho tanta coisa, mas eu estou aqui embaixo ainda. Calma, de repente o Senhor está te preparando para algo maior. Amém? Para algo maior. Fica na humildade. E Davi ficou ali tangendo a harpa, mas ele ficou ali observando tudo que acontecia no palácio. E aí aconteceu, depois ele vence Golias. Aí as mulheres, né? As mulheres de Israel, as brasileiras não arrumam rolo. Não. As mulheres brasileiras não arrumam rolo de jeito nenhum. Mas as israelenses, as israelitas, quando Davi vence Golias, elas cantam: Saul matou milhares, Davi a 10 milhares. E aí Saul já começa a ficar. Falou: o que falta para ele? Senão um reino. O povo já está aclamando ele aí. Mas foi o processo de Deus. Até que ficou ciente, ficou nítido, ficou notório que Davi seria o outro rei. E Saul começa a perseguir Davi. E Jonatas, o filho de Saul, se apega a Davi numa amizade muito forte, a tal ponto de um pessoal aí de uma certa ideologia dizer que Jonatas e Davi eram homossexuais, porque a Bíblia fala mesmo que eles tiveram uma ligação de alma, mas foi amizade, irmãos. Não tem sexo por meio. Mas já viu, né? O pessoal quer às vezes arrumar argumento. Mas realmente eles tiveram algo muito forte. E o que me chama a atenção é a humildade de Jonatas. Inclusive na série eles mostraram um detalhe, que a Bíblia ela não dá muitos detalhes. Então na série mostra ali que em algum momento Samuel falou para Jonatas. Jonatas ficou curioso, porque surgiu o boato de que um outro rei tinha sido ungido pelo profeta em Belém. E ficou querendo saber. Até então Saul não sabia. Mas eu acredito que isso aconteceu mesmo. Chegou um momento que Jonatas chegou para Samuel e disse: ei, você foi em Belém e ungiu Davi? Davi é o próximo rei de Israel? E Samuel deve ter confirmado. Jonatas poderia pegar ódio de Davi. Jonatas poderia ficar, porque Jonatas era o herdeiro do trono. Porque monarquia funciona com dinastia. É o rei e o príncipe mais velho que assume. Se ele morrer, vem o segundo, em segundo lugar. Se morrer, vem o terceiro. Acabou os filhos, aí são sobrinhos. Fica na família. Então Jonatas era o próximo rei. E gente, nós estamos falando de ser rei. É morar em palácio, é comer do bom e do melhor, é se vestir com as melhores roupas, é ter status. O cara deixou de ser plebeu e virou realeza. Então Jonatas tinha todos os motivos do mundo para odiar Davi. Mas ele fez amizade com ele. E chega num determinado momento, Jonatas não sabia ainda que Saul queria matar Davi. Porque, sabe, na frente é uma coisa, atrás é outra. Então Saul ficava, né, fazendo aquela média. Não, o filho de Jessé, não sei o quê. Mas ele estava querendo matar Davi. E chegou um momento em que, para mostrar para Jonatas que ele estava com ódio de Davi, Deus permitiu que
Jonatas conhecesse, porque quando eles estavam na mesa, Saul e Jonatas, o seu filho, Jonatas começou a falar bem de Davi. Saul pegou uma lança e jogou no próprio filho. Ele se desvencilhou, a lança ficou cravada na parede. E aí Jonatas entendeu: meu pai realmente quer matar Davi. E aí ele se encontra com Davi e eles fazem um pacto. Olha, quando você se tornar o rei de Israel, lembra da minha família, cuida da minha descendência. Eles fazem uma aliança ali. E aí acontece o quê? Com o passar do tempo, dentro de pouco tempo, Saul foi morto. E no mesmo dia, Jonatas, eles estavam lutando contra os filisteus, e os dois foram mortos, Saul e Jonatas. E aí você sabe, quando a guerra, que um rei é vencido, há um complô contra a família do rei. Os filhos de Saul já tinham sido mortos também. E agora, aquela perseguição contra a família, a ama, a babá de Mefibosete, esse da história que eu acabei de ler, ele tinha 5 anos. Ela foi fugir às pressas e ela derruba o menino. E ele fica aleijado de ambos os pés. Percebe? Então é esse o contexto que nós chegamos aqui. E aí, para se esconder, para não morrer, ele foi levado para um lugar chamado Lodebar. E é lá que ele está. Então, quando tudo se normaliza e Davi assume o trono, chega um dia e ele fala assim: existe alguém ainda vivo da casa de Saul? Existe alguém da descendência de Jonatas para quem eu possa abençoar? Ele se lembra da aliança que ele havia feito. E havia esse servo de Saul chamado Ziba, que pode ser que ele mesmo tenha arrumado um jeito de levar o menino, porque era um lugar distante. Lodebar era um lugar muito distante, que ninguém ia lá. Era um lugar isolado. E aí ele então fala: tem alguém que eu possa abençoar? A palavra de hoje, queridos, é uma palavra que vai trabalhar o nosso emocional. O objetivo é esse, do isolamento para a mesa. Mas eu quero que você entenda que tudo isso que vai acontecer, porque vai acontecer, pessoas serão curadas aqui hoje, amém? Emocionalmente e até fisicamente. E eu quero dizer uma coisa para você, eu achei interessante. Eu estou no grupo, estou em todos os grupos da igreja. Eu só saí do grupinho da dança. Eu nem falei para a Kelly. Eu falei para a Kelly: me adiciona aí, porque era o único grupo que eu não estava. Gente, é 100 mensagens por minuto. E não adianta, mesmo que eu tire o som, eu tiro o som de tudo, eu deixo no silencioso. Mas quando eu vejo aquele numerinho aparecer, eu quero saber o que é. Aí eu vejo lá, 80. Eu falei: gente, o que tá? Saí do grupo, viu? Fica à vontade, vocês ficam à vontade. Quando tiver que mandar mensagem para vocês, eu mando pela Kelly. Mas eu estou nos demais grupos da igreja, e estou inclusive de louvor. Mas eu não tinha tentado. Por que eu estou falando isso? Eu gosto da confirmação. Esse hino Soldado Ferido não é lindo? É lindo esse cântico, porque tem muito soldado ferido. E aí o Senhor me deu essa palavra, eu vi como confirmação mesmo. Nós vamos cantar daqui a pouco, amém? Mas é a questão da emoção, é uma palavra de tratar o seu emocional, de tratar a restauração, sabe? Sabe o que significa? A pronúncia correta seria Mefiboshete, né? Parece Porchete, né? Mefiboshete. Mas eu vou ficar no Mefibosete mesmo, né? Porque está portuguesado. Então não vou querer ser chato, não. Vai ficar no Mefibosete mesmo. Porque o S entre vogais tem som de Z, né? Então é Mefibosete. Significa exterminador de vergonha. Porque em Israel, né, naquela época, eles tinham o costume de colocar nomes que tinham algum significado. Exterminador de vergonha.
Agora, o exterminador de vergonha estava totalmente envergonhado, numa situação caótica. E sabe que às vezes acontece isso com a gente? O inimigo, o nosso adversário, Satã, a gente fala Satã, mas no original seria Chatã, e ele é chato mesmo, né? Devia ser chatão. O bicho chato é esse tal do Satanás. Mas ele usa pessoas para dizer para você, sabe o quê? Você não diz que é filho de Deus? Por que está acontecendo isso com você? Quantas vezes nós ficamos com isso na mente? Quem sabe alguém poderia falar: ô, exterminador da vergonha, você é aleijado, cara. Você nem anda direito. Você é um príncipe falido. Você está morando em Lodebar. A palavra Lodebar, as palavras têm raízes, né? E tem vários significados. Mas é sem pasto, pode ser sem palavra, pode ser sem coisas. Lodebar, lo em hebraico é não, ou sem, né? É esse o significado. Então, o exterminador da vergonha, aleijado, no lugar que se passava fome, porque sem pasto significa que não havia relva ali, era um lugar árido, era uma terra de ninguém. É lá que estava um príncipe, aleijado de ambos os pés. A Bíblia faz questão de falar de ambos os pés, porque se você tem um, pelo menos você manca. Agora, se os dois são, você não se move sozinho. Era essa a situação do exterminador da vergonha, totalmente envergonhado. Agora, veja só, irmãos, ele tinha 5 anos. Uma criança de 5 anos já tem um bom entendimento, sim ou não? E em um único dia, ele perde o avô, que era o rei. Ele perde o pai, que era príncipe. Ele perde a mobilidade. Ele fica aleijado. E agora tem que ir para um lugar deserto, um lugar, terra de ninguém. Então, Mefibosete era um homem marcado por traumas físicos e traumas emocionais. E o que me chama a atenção, queridos, é que ele ficou ali. Coloca aí 2 Samuel 4:4, só para confirmar, para não dizer que eu não estou falando. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Deixa eu falar uma coisa para você. É verdade ou não é que a vida dá uns tombos na gente? Quantos já tomaram tombos da vida aqui? Não físico, eu tomei um há pouco tempo atrás no Congresso de Mulheres. Esqueço isso. Eu posso usar meme, vocês não. Mas quantos já tomaram tombos na vida? Não é fácil, né? A vida de vez em quando dá uns tombos na gente. Mas você sabe que traumas, medo, rejeição nos levam a buscar refúgio em algum lugar. Eu quero dizer para você que todos nós temos o nosso Lodebar. Às vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas estamos nos sentindo isolados. E eu já me senti assim, cercado pela igreja, cercado assim, estando na igreja, atuante na igreja, mesmo como pastor, antes de ser pastor,
trabalhando, estudando, família, mas às vezes mesmo assim você se sente isolado, e o peso dos traumas nos levam a isso, sabe? Mas o que me chama a atenção é que ele foi levado pequeno, mas agora ele já estava adulto, e ele ali permaneceu. Ora, a situação dele, queridos, era uma situação de dependência. Sabe, Mefibosete, ele se sentia um peso. Ele estava morando, queridos, de favor. Um príncipe, vivendo de favor, dependente. Não é terrível isso, queridos? Quando a gente fica na dependência. Alguns vivem numa dependência financeira, toda hora precisando de alguém cobrir suas contas. Outros vivem numa dependência emocional, uma carência emocional, buscando, quem sabe, uma palavra de apoio, e muitas vezes não encontramos. Então eu imagino, Mefibosete, ele não tinha apenas marcas físicas, cicatrizes físicas. Ele tinha marcas, cicatrizes emocionais, muito, muito fortes. Ele foi levado para Lodebar, mas chegou um momento que ele poderia ter saído de lá. Sozinho, obviamente não. Ele não tinha condições, ele não tinha mobilidade, mas ele poderia ter pedido para alguém o levar dali, mas ele preferiu ficar ali. E muitas vezes nós, carregados por traumas, por medos, por sentimentos de rejeição, a gente também se esconde. A gente prefere ficar no isolamento. O isolamento é uma resposta natural aos nossos traumas. Agora, eu quero dizer para você que a resposta natural é você ficar isolado quando você não está bem. Mas nós não vivemos do natural, nós vivemos do sobrenatural de Deus. Amém? Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. O isolamento é uma resposta natural, mas não é o lugar definitivo que Deus quer que você esteja. Deus tem um lugar melhor para você. Você que está em casa, nos ouvindo, nos acompanhando, ouça essa palavra. É natural que você busque o isolamento, como seres humanos, mas não é esse o seu último lugar. Deus tem algo bem melhor preparado para você. Amém, igreja? Glória a Deus. E aí nós vemos então o que acontece quando você não está bem. Veja 2 Samuel capítulo 9, versículo 8. Então ele é chamado. Quando Davi fala, Ziba fala, está lá em Lodebar, Davi manda chamá-lo. E quando ele se encontra com Davi, olha o que acontece. Ele se inclina e diz: quem é esse teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Queridos, se ver como um cão já não é legal, mas ele se vê como um cão morto, inútil, desprezível. É assim que ele se sentia. Um príncipe. É assim que ele se sentia. Um cachorro morto. Você imagina como é que ele estava. Eu acredito que quando ele aceita ir, eu não sei, alguns pregadores falam que chegou uma carruagem lá. Não sei, talvez sim. Davi mandou chamá-lo. Mas eu acredito que foi alguma coisa assim, bem a nível de um rei, enviar seus mensageiros, um cavalo, talvez uma carruagem mesmo, sei lá, alguma coisa suntuosa, porque o rei que mandou. Davi já estava estabelecido no trono. E veja bem, Mefibosete sabia da história. Ele tinha todos os motivos
para odiar Davi. Inclusive, domingo que vem, essa história continua, porque nós vamos aprender muita coisa entre Davi e Mefibosete. Essa aqui hoje é só um aperitivo, só um comecinho. Aperitivo é só um comecinho, uma degustação. Tem muita coisa boa para a gente aprender com a narrativa desses dois. Mas ele tinha todos os motivos também de ter medo. Falou: que o rei quer comigo? Eu sou herdeiro do trono. Porque esse negócio de herança, de trono, é perpétuo. Houve a mudança, mas poderia haver um conluio e alguém colocar Mefibosete como rei de Israel. Então ele poderia pensar: Davi está querendo me matar. Mas ele aceita ir. Então, querido, escute isso que eu estou dizendo para você. Tem horas na vida que a gente, sabe, tem que... O termo que a gente usa, ao Deus dará. Ao Deus dará. Ou seja, o Deus dará é assim, seja o que Deus quiser. Agora, na palavra da oferta foi falado da viúva. O que adiantava ela reter? Ela mesma falou: eu só estou pegando os meus últimos gravetos, vou fazer um bolo, é a última coisa que nós temos para comer, e vamos esperar a morte. O profeta vem e fala: não, faz para mim, porque o Senhor está dizendo que não vai faltar. Não, um bolo a mais, um bolo a menos, o que ia resolver? Agora os lacradores de Bíblia falam: onde já se viu? A mulher está passando fome e o cara pede para entregar para ele. É fé, como foi falado, é fé. Mefibosete, queridos, ele já estava na pendura, como diz o outro. O que ele tinha mais a perder? Nada. E sabe, eu quero dizer a vocês que estão aqui, você que está em casa, você está esperando o que para entregar a sua vida a Jesus? Porque você tem o que a perder com isso? Mas às vezes seus medos. Mas se eu virar crente, meus colegas, eu perdi um monte de colega. Um monte não quis mais andar comigo. Mas eu ganhei uma família. Gente, eu capricho tanto, não tá nenhum glória aí. Rebobinando. Eu perdi muitos colegas quando eu entreguei minha vida a Jesus. Mas eu ganhei uma família. Tem que falar que nem esse pregador. Mas é verdade. Nós ganhamos uma família. Viu? Alguém aqui está obrigado? Quantos estão aqui obrigados? Quantos estão aqui de livre e espontânea vontade? Isso. Agora família não. Família a gente nasce nela, né? Ou alguém que escolheu: não, Deus, eu quero que a minha mãe, que eu amo. Não, você nasceu nela e acabou. Você chegou naquela família lá e acabou. E glória a Deus pela tua família. Mas essa aqui é a família do coração. Porque os colegas meus, infelizmente, alguns já morreram de acidente porque estavam bêbados na estrada. Outros estão nas drogas. Outros estão no 3º casamento, 4º casamento, 5º casamento. Se eu tivesse com eles, é onde eu estaria. Mas hoje eu estou na família de Deus. Amém? Então, sabe, você está esperando o quê? Está pensando o quê? Aprende com ele. O rei mandou chamar, eu vou. Se ele me matar, me mate. Mas o que aconteceu foi bem o contrário disso, amém? Então, ele se sentia um nada, sabe? Uma coisa que você tem que aprender hoje. Olha aqui para mim, escute isso. As tuas derrotas, os teus fracassos não te definem. Quem diz quem você é o Senhor. Deixa Deus dizer quem você é. Que é o que ele sentia. O que esse menino teve na vida? Só realmente fracassos, derrotas e dissabores e dores, humilhação. E eu acho que ele olhava para o nome dele: exterminador da vergonha. Quando eu passei por uma luta muito grande, entre tantas que eu já passei na minha vida, eu me sentia um nada. Eu me sentia um nada. Eu sei o que é se sentir um nada. 3 horas da madrugada, você olhando para o céu e dizendo: Deus,
eu não tinha mais lágrimas. Uma dívida de quase 200 mil reais há 20 anos atrás. Não é agora não. Eu não tinha mais lágrima. Não tinha mais. Mas sabe o que é chorar seco? Eu chorava seco, porque eu chorava por dentro. Mas de domingo eu estava lá no púlpito pregando. Isso aqui falando, não sei como você aguenta pregar. Porque, irmãos, você pensa que essa palavra não está falando comigo também? Está falando comigo também. Porque de vez em quando eu tenho meus isolamentos também. O primeiro a receber essa palavra estou sendo eu. Não tem aqui super-homem não. Não tem perfeitão aqui não. Tem um comedor de feijão igual vocês. Mas eu já fui muito pior. Agora de vez em quando dá uns pensamentinhos assim. Daqui a pouco eu já aprendi a lidar com isso. Sabe como? Eu falei domingo passado. Eu dobro meus joelhos, coloco o YouTube do Oceans, do Hillsong, só instrumental, e oro em outras línguas por muito tempo. E quando eu levanto, eu estou renovado no meu espírito. Amém? Essa é a ferramenta que eu uso. Por isso que Paulo fala de nós orarmos no espírito, porque a gente não sabe orar como convém. Precisamos orar sim com entendimento, mas tem horas que você tem que orar no espírito. Daqui a pouquinho nós vamos fazer isso. Amém? Glória a Deus. Quando ele achava que não tinha mais jeito, sabe, Davi, ele dá uma lição para nós, irmãos. Procure saber na sua família, você é um cristão, uma cristã, um filho, uma filha de Deus. Cuidado com as suas palavras, principalmente se uma pessoa não estiver bem. Pare de falar que é frescura. Isso é frescura. Eu já falei uma vez, nós estávamos, eu e a Fátima, ministrando com uma irmã. Por isso, irmãos, quando a gente chama para ministrar na igreja, não é porque por que o pastor não vem em casa? Irmão, às vezes acontece isso que aconteceu. Você está ministrando ao coração. Não estou dando conselho para o ouvido. Nós ministramos ao coração. Toca a campainha, toca o telefone, uma criança entra gritando, cachorro late. Então vem para a igreja, tem gabinete, a gente vai tratar aqui. Estávamos na casa da irmã com uma depressão profunda. A irmã dela entrou e falou assim: sabe, pastor, eu não tenho tempo para isso, eu tenho que trabalhar para dar sustento para meus filhos. O que ela estava querendo dizer? A mulher já estava mal. Aí ouve isso: eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho que trabalhar para sustentar os meus filhos. A irmã que estava com depressão também tinha filhos. Também tinha, mas ninguém fica com depressão porque quer ficar. Sabe, Davi, ele nos ensina muito. Sabe como? Ele restitui as terras. Ó a mudança. Está lá, ele em Lodebar, lugar de nada, terra de ninguém. Agora ele é chamado de volta. Ele sai de Lodebar e vem para Jerusalém. Sabe o que é Jerusalém? Jerusalém. Ele sai do lugar da terra de ninguém e vem para a habitação da paz. Aplauda ao Senhor e glorifica o seu nome. E é isso que Deus quer fazer com muitos aqui: te tirar do lugar de isolamento e te trazer para a habitação da paz. Mas veja que Davi não resolve apenas a situação social, financeira. Ele restitui as terras, e devia ser muita terra, porque era terra de rei. Então era muita propriedade, hectares, alqueires, sei lá como que eles falavam lá na época, né? Muitos. Ele saiu da miséria, da pobreza e voltou. Mas o que mais me chama a atenção é que Davi disse assim para Ziba: você vai cuidar das terras, vocês vão plantar, vocês vão fazer ela ficar produtiva para dar renda para ele. Mas tem uma coisa:
ele vai comer na minha mesa, a hora que ele quiser. Sabe o que é isso, queridos? É restituição da dignidade. Fica tranquilo, irmão, irmã, fica tranquilo, mas tranquilo mesmo. Estou falando como profeta de Deus. Deus vai restituir os teus bens, porque muito mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar, amém? Mas mais do que restituir os teus bens, Deus quer restituir a tua dignidade. Ele quer te trazer para a mesa. Por isso que a palavra é do isolamento para a mesa, de Lodebar para a mesa do rei. É isso que Deus quer e vai fazer com a gente. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 10. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele, e recolherão os frutos para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Percebe? Agora, para nós orarmos, a equipe de louvor pode se posicionar. O versículo 13, por favor. Você vê, quantas vezes o texto falou que ele era coxo de ambos os pés? Um monte de vezes. Agora termina falando de novo, Mefibosete, só que veja bem, morava em Jerusalém, saiu de Lodebar, porque fazia as refeições sempre, não era de vez em quando, era sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Sabe o que esse texto me mostra? Que há marcas que não sairão. Há cicatrizes que vão permanecer, mas não afetam mais, porque mudou o cenário. Agora, aquele príncipe que se sentia um cão morto comia à mesa do rei. Voltou à dignidade, porque diz que ele comia como um filho de rei. Então, irmão, sabe, quando você quiser ajudar uma pessoa, não dá só dinheiro, arroz. Às vezes a pessoa precisa de um abraço, sabe? Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra de ânimo. Mas ela não está tão preocupada com o arroz, com o feijão. Eu contei dias atrás, mas cabe aqui, do casal de evangelistas, de pregadores da palavra. O rapaz é um pregador da palavra, estava com a esposa no aeroporto. E aí eles foram fazer um lanche ali, enquanto aguardava o voo sair. E a moça atendente atendeu mal, bruta, mal educada. A esposa falou para ele: bem, reclama com o gerente. Que isso, essa moça não pode fazer isso com os clientes. Ele disse para ela: bem, nós não sabemos o que ela está passando. Quem sabe ela está com um filho doente, quem sabe ela está com o pai internado, de repente o casamento dela não está bem. Se eu falar para o gerente, ele vai mandar ela embora. O que nós vamos ganhar com isso? Aí ele faz o contrário. Quando ele vai no caixa pagar, ele olha para falar para ela: moça, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você que Deus quer fazer o melhor para você. Deus te ama e você vai superar isso. E ela começou a chorar, e já o semblante era outro. Irmãos, que mensagem nós temos carregado. Domingo que vem eu vou continuar sobre a aliança com Jonatas, o que acontece entre Davi e Mefibosete, quando Davi teve que enfrentar o próprio filho contra ele. Essa narrativa nos ensina muito. Mas
Aprenda isso, irmão. Às vezes não é só material. Sabe, eu achei bacana uma senhora de uma certa igreja aí. Ela anda com cestas básicas no porta-mala. E ela é uma pessoa que tem posses, né, tem condições financeiras. E ela tem esse hábito, ela criou esse hábito. Ela anda com 4, 5 cestas básicas no porta-mala. E ela sai para fazer as coisas do dia a dia dela. Mas ela ora a Deus, fala: Deus, me encaminha as pessoas que precisam dessas cestas. E de repente ela encontra alguém e tal, ela já entrega. É lindo isso, é maravilhoso. Aí você fala: pastor, eu não tenho dinheiro para andar com cesta básica no porta-mala. Você não tem, mas você tem um coração que carrega Jesus. Quem sabe você amanheceu o dia pensando: Senhor, me faça encontrar alguém que está precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de amor. Que isso é cristianismo. Se puder dar a cesta básica e mais uma palavra, maravilha. Mas não fiquemos apenas nas coisas materiais. Quem sabe hoje aqui tem alguém que está precisando de um abraço seu, uma palavra de Deus para essa pessoa. Davi nos ensina muito isso. Ele tira aquele menino, aquele rapaz do isolamento e traz para a mesa. Ele restitui os bens, mas restitui a dignidade humana. E eu quero dizer para você que aqui, agora, tem um rei bem melhor do que o rei Davi. E ele se chama Rei. Aplauda ele e glorifique o seu nome bem forte. Por favor, se coloque em pé, queremos orar uns minutinhos. Vamos cantar o Soldado Ferido. Depois, se der, a gente canta o outro lá, mas agora é o Soldado Ferido. E quando eu mandar trocar, troca. Senão, fica no Soldado Ferido.